Bom dia. Uma honra estar aqui com vocês nesta manhã. E, embora o meu tempo seja curto, eu preciso tirar parte desse tempo para dizer que eu não posso ser apresentada como psicóloga. Então, eu sou graduada em psicologia, tenho curso de formação em psicóloga, atuei como psicóloga, mas já fui chamada pelo Conselho de Psicologia por ter sido apresentada como psicóloga para falar das coisas que eu falo. Então, não posso falar e não estou falando como psicóloga, sim como pesquisadora dessas áreas todas que a gente vai falar agora. É um desafio grande falar dessas questões educacionais com pessoas tão especiais quanto este auditório. Estou muito grata a Deus por esses contatos, né, que eu já tive, conversando com pessoas que estão buscando mesmo retorno a uma educação anterior ao surgimento da pedagogia como ciência. Por isso, esse título, da pedagogia científica ao emburrecimento global. Eu acho que, normalmente, quando nós começamos a analisar a situação educacional do Brasil e do mundo, nós começamos a perceber que há um caos, todo mundo percebe o caos. O que nem sempre nós percebemos é que quanto mais dinheiro é investido na educação, quanto mais formação continuada dos professores, algum tempo atrás, qualquer professora com curso normal, chamado curso normal ou magistério, qualquer professora era capaz de alfabetizar uma criança em 6 meses, mais ou menos. Quantos aqui conhecem algum senhor, alguma senhora, ali por volta dos 50, 60 anos, que sabe ler muito bem, que sabe escrever muito bem e que fez só um curso chamado primário, um curso de 4 anos? Quantos conhecem? Muita gente conhece. Ainda existem pessoas que, com o curso primário, escrevem muito bem, leem muito bem, interpretam muito bem o que leem. E se nós formos para trás, com 60 anos, com 80 anos, talvez isso seja ainda mais evidente. Pessoas que frequentaram escolas por 2 anos, por 1 ano, escrevem e leem bem. O que está acontecendo? E aí fica uma impressão que tem alguma coisa que está dando errado, tem alguma coisa que não está certo, né? Os governantes não estão conseguindo acertar o método, eles acreditam estarem buscando o melhor método, capacitando os professores, mas tem alguma coisa nessa geração que não está funcionando. E é isso que nós precisamos desmistificar. Há um projeto que está, sim, funcionando muito bem, que está, sim, dando muito certo, e esse emburrecimento global é o resultado desta visão de mundo, visão de governo e visão de educação que começam juntas, começam lá no surgimento da pedagogia como algo que é uma ciência do educar. É uma ciência, e como ciência ela tem seus métodos, ela tem seus pressupostos, ela tem os seus alvos. Para que educar, como educar, quem está devidamente habilitado a educar. Isso tudo começa com a pedagogia científica e o resultado é gradativamente perceptível ao longo da história. Este é o meu enfoque. Para começar, eu gostaria de ler uma carta escrita por um jovem de 14 anos em 1770. Esse jovem diz, refletindo sobre a sua situação socioeconômica, ele diz: confesso minha fraqueza, Ned. Ele está escrevendo para um amigo. Minha ambição é prevalente, de forma que eu rejeito a mediocridade e a condição de secretário ou similar à qual meu destino me condena. De boa vontade, arriscaria a minha vida, embora não o meu caráter, para elevar a minha situação. Eu não sou filósofo, você sabe, e pode ser dito com justiça que estou continuamente construindo castelos no ar. Minha tolice me deixa envergonhado e eu te imploro que você a esconda. Ele não sabia que essa carta estaria sendo lida, né, 250 anos depois, e nós estaríamos aqui vendo a tolice que ele tenta compartilhar com seu amigo Ned, mas que ele não quer que ninguém mais saiba. Aos 18 anos, esse mesmo jovem
escreve numa série de artigos que foram publicados nos jornais de Nova York, já lutando contra a imposição dos impostos pela Inglaterra sobre as colônias norte-americanas, e ele começa a escrever sobre liberdade, e ele diz o seguinte: a única distinção entre liberdade e escravidão consiste nisso. No primeiro caso, o homem é governado pelas leis, às quais ele dá o seu consentimento, seja pessoalmente ou por meio do seu representante. No último estado, o homem é governado pela vontade de outro. Em um caso, sua vida e propriedade lhe pertencem. No outro, tanto a vida quanto a propriedade dependem do prazer de seu dono. É fácil discernir qual desses dois estados é preferível. Nenhum homem consciente pode hesitar em escolher ser livre em lugar de ser um escravo. Aqui apenas pequenos trechos de artigos que estão todos disponíveis online, escritos por Alexander Hamilton. Mas aí nós poderíamos comparar com um menino de 14 anos dos nossos dias, ou com um jovem de 18 anos dos nossos dias, ou com um mestre, ou até com um doutor, ou até com um pós-doutor dos nossos dias, e perceberíamos que tem alguma coisa errada aqui, não é verdade? Fui orientadora de trabalhos de mestrado, participei de bancas de doutorado em áreas diferentes, e fui professora universitária, e me deparei com muitos alunos de uma universidade renomada que eram incapazes de fazer uma prova com consulta sem copiar literalmente o trecho ao qual eu estava me referindo. E eles copiavam, e aqueles que tentavam escrever com as suas palavras embaralhavam, diziam uma coisa num parágrafo, uma outra coisa negando o que tinham dito. E algumas vezes eu tive que lidar com essa situação de alunos serem reprovados, porque eu colocava na minha prova o seguinte: prova com consulta não é cópia, cópia do texto será considerada resposta errada. E alguns dos alunos diziam: professora, a senhora quer dizer que o texto está errado, porque eu copiei, a senhora está colocando errado? Eles eram incapazes de interpretar e expressar a sua compreensão de um texto muito simples. Comparando com esse jovem, nós vamos pensar, bom, Alexander Hamilton deve ter sido filho de um magnata, teve professores renomados, professores particulares, tutores ali ensinando dia e noite. Não, peguei exatamente esse exemplo porque o Alexander Hamilton era considerado um bastardo. Ele era filho de um casal atípico nesse período, né? A mãe dele era divorciada, o divórcio não era reconhecido oficialmente. Então, o seu segundo casamento não era reconhecido, ele não pôde sequer ser matriculado nas escolas regulares da época, que eram poucas e desnecessárias, porque as famílias educavam em casa. Ele foi educado pela sua mãe. O pai não aguentou aquela situação, abandonou a mãe, e a mãe tinha uma pequena livraria, e aos 12 anos, Alexander Hamilton lia grego, lia latim, lia as histórias universais, e ele tinha essa paixão por algo mais, por algo grandioso, a ponto de dizer: eu arriscaria a minha própria vida, embora não o meu caráter. Aos 14 anos ele escrevia isso. Com 12 anos, ele perdeu a mãe também. E aos 14 anos ele trabalha durante 6 meses para um comerciante da vila, uma vilazinha na região que chamaríamos de Caribe hoje. E ele começa a trabalhar para um comerciante que fica doente, tem que se ausentar dos negócios, e ele assume esse negócio por 6 meses e faz o negócio ir adiante, e mantém um registro rigoroso de contabilidade, de entradas e saídas, e lida bem com fornecedores e com compradores, ao ponto de, quando o seu patrão se restabelece, fica surpreso com aquilo e diz: esse menino tem que ir para o continente. E lá ele acaba conhecendo George Washington e se torna o braço direito do George Washington na guerra, e mais tarde é um constituinte, é um dos membros da Convenção Constitucional dos Estados Unidos, um grande norte-americano, que começa assim, estudando em casa, estudando com a sua própria mãe. Não é exceção. Quando nós olhamos para Benjamin Franklin, por exemplo, Benjamin Franklin é o 17º filho
de uma família de 17 filhos. Ele é o caçula dessa família de 17 filhos. Ele, aos 12 anos, ele já tinha concluído a sua educação formal, que consiste em de apenas 2 anos de frequência à escola. Aliás, aos 10 anos ele tinha frequentado. De 10 aos 12, o pai tenta ajudá-lo a encontrar uma função, um interesse, e ele acaba indo trabalhar com o irmão como auxiliar, como aprendiz, poderíamos chamar de uma gráfica hoje, né, num print shop, num local lá onde eles publicavam jornais e livros e sermões, etc. Nesse período dos 12 aos 14 anos, o Benjamin Franklin desenvolve um método de estudo, porque ele quer tanto estudar, ele quer tanto aprender, que ele mora com o irmão paga alguém para cozinhar, para fornecer alimento para eles, almoço e jantar, e ele começa a fazer umas contas, e ele chega para o irmão e diz: com metade do que você paga para essa pessoa, eu mesmo assumo a responsabilidade pela minha alimentação. E aí o irmão concorda, lógico, né, vai economizar, e ele descobre que com a metade da metade, né, a metade do que ele recebe do irmão, ele consegue comprar alimento para ele mesmo preparar, e com a outra metade ele consegue comprar livros. E também com a metade do tempo que ele gastaria para ir de casa até o local do almoço e retornar, na metade desse tempo ele consegue preparar o seu almoço, consegue comer e consegue ler no tempo que sobra. E gasta parte da noite também lendo. E aí ele desenvolve uma prática com um colega da mesma idade, e eles começam a escrever sobre temas sobre os quais eles querem aprender. Então eles tiram lá um par ou ímpar e dizem: dessa vez você é contra e eu sou a favor. Não, e invertem, né? Não importa a opinião, eles querem desenvolver uma prática argumentativa. E aí eles estão discutindo sobre alguns assuntos, ele faz cópia de todas as cartas que ele remete ao amigo. Então os documentos estão disponíveis também, ele tem a carta que ele mandou e tem a carta que ele recebeu. E ele vai guardando isso. Certo dia o pai lê as cartas dele e as cartas do amigo, e sem entrar no mérito da discussão, o pai diz para ele: o seu argumento é muito melhor do que o do seu amigo, mas o estilo do seu amigo é melhor que o seu. Ele não fica triste com isso, ele começa a estudar sobre estilo literário. E aí ele compra os bons livros, ele copia aqueles textos, ele recorta os parágrafos, ele embaralha os parágrafos, e ele começa a reorganizar aqueles parágrafos para entender bem o estilo. E ele diz na autobiografia que depois de algum tempo ele já era capaz, modestamente, de melhorar o estilo dos textos que ele estava lendo. Esse é um menino de 14 anos que se torna um grande cientista, inventor do para-raio, embaixador do Congresso dos Estados Unidos, aquele congresso que se reúne para tratar das questões da independência, e ele vai representar esse congresso na França. Ele quem argumenta com o rei francês, ele que consegue o apoio da França para a Guerra da Independência, e muitas outras contribuições. Esse menino pobre, que tinha um pai que fazia sabão e velas, e que teve todo esse progresso estudando sozinho. Uma outra curiosidade em relação a Benjamin Franklin é que quando ele estava com 16 anos, trabalhando ainda com esse irmão, que é um patrão rigoroso, trabalhando lá nesse print shop, ele já tinha desenvolvido tanto o seu estilo, na argumentação e estilo, na escrita, que ele faz um experimento, certa vez. Ele escreve um artigo sobre política e coloca embaixo da porta do local onde ele trabalha, com um pseudônimo, se passando por uma senhora de Boston, uma senhora de 40 anos. Imagine um menino de 16 anos escrevendo como uma senhora de 40 anos. E aí ele começa a observar a reação do irmão e dos membros do conselho editorial ao lerem aquele artigo e dizerem: é brilhante, é muito bom. E aí ele disse que ele começa a duvidar da inteligência daqueles analistas, né? Porque nem ele achava que o texto era tão bom assim, mas o irmão publica e ele continua escrevendo com esse pseudônimo, e durante 6 meses o irmão publica textos dele sem saber de quem é.
quando o irmão descobre, premia o irmão assim com um prêmio, nada disso, né? O irmão dá uma surra nele mesmo, ele apanha do irmão e aí ele foge e vai para Filadélfia e lá ele começa a trabalhar e ele funda o seu próprio jornal, que é extremamente importante para a Revolução da Independência. Nós estamos falando de um contraste, né? Nós estamos falando de uma educação de mais de 200 anos atrás, quando não havia uma ciência da educação, quando não havia uma pedagogia científica. Nesse período, a educação era personalizada, o foco era na pessoa, na criança. A família dizia, precisamos educar esta criança. Existem padrões, existem alvos, aos quais nós queremos chegar. Todas as crianças precisam aprender a ler bem, precisam aprender a pensar bem, precisam aprender a se expressar com competência, e nós passamos disso para uma educação centrada em algo que nós não sabemos exatamente o que é. Nós precisamos matricular as crianças para quê mesmo? Qual é o alvo? Há uma padronização, todas as crianças precisam ir para a escola. Todas as crianças precisam aprender aquilo que uma instância superior definiu que é essencial para que seja aprendido. Há uma educação massificada, um foco no grupo, um foco na faixa etária. As crianças até 2 anos têm que estarem todas juntas, todas as crianças até 2 anos numa mesma salinha, durante 4 horas por dia, durante 5 dias na semana. Depois ela vai ficar só com crianças de 3, depois só com crianças de 4, e chamam a isso de socialização. Eu estava conversando com uma mãe que está fazendo homeschool, aliás, eu estava num grupo de pessoas que a conhecem, e alguém disse, mas a senhora que é a educadora, que está orientando a fulana, né? E eu disse, sim, sou. E ela disse, mas isso é um absurdo, a senhora não pensa na socialização desta criança? E aí eu disse para ela, eles vão ao clube, ela convive com crianças de outras idades, ela está o tempo todo se relacionando com a mãe, com a tia, com a avó, com crianças, com primos, né, com crianças de outras idades e tal. Você não acha que isso é socialização? Enquanto que na escola ela estaria o tempo todo com crianças da idade dela, a cada ano, e a pessoa diz assim, eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade é isso, nós não pensamos que até a socialização que dizem que está acontecendo na escola é uma forma diferente de socialização. Nós precisamos entender o que é isso. É massificação mesmo. Comparando os nossos heróis, né, o Alexander Hamilton e o Benjamin Franklin, com a média das nossas crianças e jovens e adultos hoje. Essa pesquisa mostra que apenas 8% dos brasileiros são proficientes em língua portuguesa. Já pensaram o que isso significa? Significa que nós temos advogados que não dominam a língua portuguesa, nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos professores, nós temos doutores em todas as áreas. Se nós juntarmos aqui 4% de totalmente analfabetos com aqueles que são alfabetizados rudimentarmente, são capazes de ler uma receita, são capazes de ler o ônibus, alguma coisa assim, com aqueles que têm uma alfabetização elementar, que são capazes de ler, mas que não conseguem distinguir sequer o que é fato e o que é opinião. Isso é fato, isso realmente aconteceu, isso é a opinião de alguém, não conseguem isso. Se juntarmos todas essas categorias, nós temos 69% da população analfabeto ou com a alfabetização rudimentar ou meramente elementar. Entre o proficiente e o elementar tem um intermediário que somam aí 23%. Precisamos, então, entender a relação entre governo e educação e entender qual é a diferença entre educação e governo centrados nos princípios bíblicos e educação e governo centrados em princípios humanistas. A educação, nessa visão de mundo centrada na palavra de Deus, ela é de responsabilidade primordial dos pais. Na Bíblia não há referência à escola nos primeiros anos, pelo menos. Tem a escola dos profetas, tem algumas coisas já para os adultos, mas escola, a palavra escola, o encaminhar a criança para ser educada por outros não existe. O que existe é um plano educacional para uma nação, lá em Deuteronômio, que diz, ensina a criança ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, só pai e mãe
podem fazer isto. Já no período da Reforma e mesmo um pouco antes, nós podemos ver muitas evidências de que todos deveriam, no contexto de educação cristã mesmo, todos deveriam aprender a ler, para ler a Bíblia e para ler a Constituição. Isso acontece já nas colônias americanas. Ler a Constituição da colônia é fundamental. Se tornar alguém capaz de compreender os seus direitos e os seus deveres e as suas responsabilidades diante de Deus e diante dos homens é fundamental. E ensinar a ler e escrever é base, é ponto de partida, não é ponto de chegada. Quando estou alfabetizado, concluí os meus estudos. Não é ponto de partida para começar a aprender o que realmente importa. Uma escola ao lado de cada igreja era a meta dos reformadores. E não era uma escolinha qualquer, era uma escola para ensinar grego, latim, gramática, lógica, retórica, essas coisas que nós vimos ontem. Na Academia de Genebra e na escola elementar de Genebra eram ensinadas essas coisas, e o grande desafio de Calvino era transformar numa linguagem popular, alcançar a grande população com esse nível de erudição, de tal forma que, depois de algum tempo, era dito que os meninos de Genebra falam como os doutores da Sorbonne. Essa é uma frase que nós deveríamos guardar, né? Eles sabiam discursar, eles sabiam escrever. É importante nós reconhecermos que, de acordo com os princípios bíblicos de educação e de governo, o governo não dá liberdade, ele apenas reconhece e protege esta liberdade. A liberdade de religião, a liberdade de livre associação, a liberdade de adquirir e preservar e manter a propriedade e, fundamentalmente, a liberdade de educar os filhos. Como é que isso começa a mudar? Mencionei anteriormente que surge uma ciência do educar, e Herbert, o pai da pedagogia científica, ele é contemporâneo de Hegel, e ele tem essa visão do Estado como sendo a encarnação da divindade, e o Estado é Deus. Aliás, temos material muito especial sobre isso, né? O professor Franklin escreveu um livro brilhante sobre isso, aprendi muito com ele. Mas o Herbert, ele diz que a educação tem uma função, que é educar para a cidadania. Já ouviram essa expressão? Educar para a cidadania. Nós falamos isso no contexto cristão também, né? Nós precisamos educar em princípios e valores, precisamos educar para a cidadania, sem definir o conceito. Para ele, o cidadão é uma peça da engrenagem da cidade. Então, educar de acordo com os princípios universais que a nação defende. Enquanto essa nação tem princípios muito parecidos com os princípios bíblicos, os princípios das igrejas, os princípios das famílias, parece que está tudo certo. Mas esse é um ponto de partida para ir crescendo uma distância entre os princípios da família e da igreja e os princípios da nação. Quais são os princípios da nação brasileira hoje? É com base nesses princípios da nação hoje que a criança deve ser educada. A criança tem direito à educação em direitos humanos, é isso que os documentos dizem. E quais são os direitos humanos mesmo? Não são os direitos humanos preconizados pela palavra de Deus, mas são direitos humanos bastante distorcidos já. Tem um livro interessante escrito pelo Dr. Paul Gelli, a respeito de educação na família e na igreja como estratégia para transformar as nações, que ele diz que o alvo da educação cristã gostaria de perguntar aqui, se eu perguntasse para vocês, qual é o alvo da educação cristã? Alguém pensa numa resposta rápida? Glorificar a Deus. Coração da criança. Dr. Paul Gelli diz que o alvo da educação cristã é discipular as nações. Esses são alvos intermediários. O alvo final, discipular as nações. A educação discipula. E aí ele diz, aí eu digo, né, ao estudar a história da pedagogia como ciência, contrapondo com esse alvo da educação cristã como sendo discipular as nações, podemos dizer sem medo de errar que o alvo da pedagogia científica é emburrecer as nações. É escravizar as nações.
E aí existem alguns continuadores dessa visão da pedagogia. Horace Mann é um deles. Horace Mann é considerado o pai da educação pública norte-americana. Ele é lá de Massachusetts, o primeiro a criar um board, um conselho estadual de educação. Antes dele, a educação estava na mão das famílias e das igrejas. Cada igreja tinha a sua forma, o seu método, a sua visão de educação e atingir os seus alvos. Agora nós temos um conselho estadual que começa a definir o que é educar, o para que educar, o que está habilitado a educar. E mais tarde vem John Dewey, que é chamado de o pai da educação moderna. Então tem o pai da educação pública e o pai da educação moderna. John Dewey, ele radicaliza mesmo, ele defende as ideias pedagógicas de democratização, uma educação para democracia, e ele escreve com todas as letras que o cristianismo é inimigo desta educação democrática, porque o cristianismo é uma educação, é uma visão de mundo que separa ovelhas e bodes, eleitos e perdidos, e essa visão de mundo é incompatível com uma visão democrática de educação. John Dewey, em 1916, ele se torna o chefe de departamento de psicologia, o chefe de departamento de filosofia e o chefe de departamento de educação ao mesmo tempo na Universidade de Chicago. Imagine o poder que tinha esse homem, e rapidamente ele começa a fundar outros teachers colleges, ou faculdades de educação, ou faculdades de pedagogia ao longo da nação. E rapidamente essas ideias dele ganham a nação toda e se espalham e chegam aqui a nós, né? Existe uma associação fundada em 1857, logo depois de Horace Mann, que é uma associação nacional de professores, que mais tarde ela se torna uma associação nacional de educadores, o National Education Association, o NEA, e existe muito material, vou mostrar no final, que vai mostrando claramente como essa Associação Nacional de Professores vai lutando pelos direitos da classe de professores e, na verdade, vai conquistando mais e mais espaço, e ela é a precursora da Unesco e tem trabalhado desde a sua fundação para esse projeto, né, de massificação por meio da educação. A educação como meio de escravização das pessoas. Chegamos na Unesco a partir dessa linha do tempo traçada com esses educadores. O que aconteceu aqui? Não está indo. Ok, agora foi. Aqui mais um pouquinho sobre Horace Mann. Em 1840 ele criou esse conselho e em 43 ele foi à Alemanha aprender as novas ideias pedagógicas, né? Tudo o que acontece no século XIX na Alemanha nós precisamos olhar com bastante suspeita. Antropologia como ciência surge nesse período, sociologia como ciência surge nesse período e nesse local, a história como ciência e por aí vai. Quando nós fazemos uma linha do tempo de todas as áreas do conhecimento, nós começamos a perceber que há uma ruptura e depois um decréscimo, um declínio em todas as áreas do conhecimento a partir desse surgimento das ciências sociais. E não foi diferente com a pedagogia não existia, ela surge num período em que a educação está num nível elevado, que todas as crianças são capazes de realmente aprender e aprendem, e não são só os privilegiados, como é dito nas faculdades de pedagogia. Eu tenho em casa um livrinho interessante que se chama, em português seria uma funcionária da Abigail Adams, que é a primeira-dama, né, a mulher do segundo presidente americano, John Adams. E esse livro contém cartas de uma menina de 13 anos que trabalha na casa da Abigail Adams, e ela escreve cartas para o seu irmão de 16 anos, que trabalha como aprendiz em um print shop também. E são cartas brilhantes, de alguém muito simples, que está ali fazendo o trabalho doméstico e que aprendeu a ler bem, aprendeu a escrever bem, a argumentar bem. Então, essa é uma educação realmente universal. O John Adams escreve que não existe uma criança que não seja alfabetizada nesse período. Ele escreve se algum viajante
observar isso, ele vai ficar surpreso, porque nos Estados Unidos, nesse período, 1808, ele está escrevendo isso, mais ou menos, não existem analfabetos. Laurentino Gomes, no livro 1822, ele transcreve esse texto do John Adams, e ele fala que em 1822, no Brasil, já havia cerca de 2% de brasileiros alfabetizados, e ele diz: isso não é bem assim se nós compararmos porque é contado só brancos, 2% de brancos. Se contarmos que a maior parte da população não era branca em 1822, a gente tem uma taxa quase que de 1% apenas de alfabetizados, enquanto nos Estados Unidos não tinha analfabeto em 1822, por conta de uma visão cristã de mundo, de uma visão centrada nesta educação com princípios bíblicos. A família e governo. A família é uma questão de governo. A família tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. A ideia de educar para servir a Deus, a educação para expressar aquilo que o indivíduo é para a glória de Deus, ela é contrastada, ela começa a ser desestruturada a partir da ideia de Engels, que já está fundamentada em Hegel e nesses pensadores contemporâneos dele. Engels e Marx, eles escrevem deliberadamente, claramente, sobre a importância de tirar a criança da família e deixar a criança por conta do Estado, sobre a responsabilidade do Estado. No livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels escreve: a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por sua vez, requer a supressão da família individual enquanto unidade econômica da sociedade. Por que é que ele está dizendo isso? Ele está muito preocupado com os direitos da mulher, ele está muito preocupado com a equiparação da mulher, do sexo feminino com masculino, ele só está preocupado em tirar as crianças da família. Então, tiramos a mulher de casa, do seu papel de educadora, e valorizamos esta mulher, levando-a para o mercado de trabalho. Assim a criança fica exposta, fica sendo responsabilidade do Estado. Hoje a gente ouve muito a frase assim: mas se não houverem creches e tal, e escolas de educação infantil, onde ficarão as crianças? As mães precisam trabalhar. E aí a gente tem que fazer aquela pergunta do tipo ovo-galinha, né? As mães precisam trabalhar hoje, porque as crianças... É necessário escolas de educação infantil porque as mães precisam trabalhar, ou as mães precisam trabalhar para que haja a necessidade das escolas? Então, essa necessidade foi criada, foi fabricada realmente. Engels diz também, com todas as letras aqui, a mulher no casamento monogâmico, quando ele está falando desse tipo de necessidade de formar o cidadão, né, o indivíduo para o Estado, ele está falando claramente de buscar um comunismo global, de buscar o mundo global. Ele fala que a mulher casada só se diferencia da cortesã habitual pelo fato de que não aluga o seu corpo por hora, como uma prostituta faz, né, como uma assalariada, e sim que o vende de uma vez para sempre, de uma vez por todas, como uma escrava. É assim que ele vê a mulher casada, no casamento monogâmico, já no começo da segunda metade do século XIX. Isso vai caminhando, né, nós temos muito material aí nesse período, até chegarmos em 1946, mas o ideário da Unesco, 1946, o texto escrito por Julian Huxley, ao escrever o porquê do surgimento da Unesco, um parágrafo magistral que nós precisaríamos conhecer de cor. Ele diz que a tarefa colocada sobre a Unesco de preservar a paz e segurança não poderá nunca ser totalmente realizada através dos meios a ela confiados, quais sejam a educação, a ciência e a cultura. Ele diz: não é possível, né, que a Unesco consiga atingir a paz mundial por meio da educação, ciência e cultura. Aí ele diz: ela deve imaginar alguma forma de unidade, a Unesco deve imaginar alguma forma de unidade política mundial, seja por meio de um governo mundial ou
a guerra, né? O governo mundial é o único caminho para evitar a guerra. Aí ele continua e ele diz: entretanto, a unidade política mundial, infelizmente, é um ideal remoto e, de qualquer forma, não está dentro do campo de competência da Unesco. Isso não quer dizer que a Unesco não pode avançar na promoção da paz e segurança. Especialmente em seus programas educacionais, ela pode enfatizar a necessidade última por unidade política e familiarizar todos os povos com as implicações de transferir a soberania total das nações separadas para uma organização mundial. De modo mais geral, ela pode fazer muito, estabelecendo os fundamentos sobre os quais a ordem política mundial pode ser construída. Percebe que a Unesco foi criada para preparar o mundo para um governo mundial, para uma ordem política mundial. E o seu papel é fazer isso através da ciência, através da educação, através da cultura, através do entretenimento. Então, hoje, nós estamos já num projeto, num ponto bem avançado deste projeto, e nós podemos perceber que qualquer desenho animado está falando, né, de valores globais, está falando, né, de ideologia de gênero. Nós vemos desenhos animados que parecem bonitinhos, simplesinhos. Se pararmos para analisar esses desenhos, nós vamos perceber que está embutida a ideologia de gênero, está embutida a luta de classes, está embutida a planificação do mundo, em qualquer desenho animado. Até pedofilia nós vemos em desenhos animados. É só assistir com um pouquinho de senso crítico. Eu não tenho muito tempo para assistir, e às vezes eu me coloco ali como pesquisadora, como estudiosa, para analisar alguns desenhos. Eu vi outro dia um desenho para crianças no Discovery Kids, para as crianças bem pequenas, e era um macaquinho investigador, conhecem? Jorge o Curioso, me parece. E ele chega numa pizzaria e o pizzaiolo está chorando, a massa está horrível, os clientes estão insatisfeitos porque o pizzaiolo está chorando, um homem enorme. E por que ele está chorando? Porque a gatinha dele sumiu. E aí aparece uma cena lá que ele está mostrando fotografias da gatinha dele ao lado dos outros cozinheiros e chorando. E ele diz assim: ó, como eu tenho saudades de quando ela dormia sobre o meu peito, de como ela era carinhosa comigo. E tem fotos de uma gatinha e aquele homem enorme com uma gatinha. Uma criança pequena assistindo aquilo, ela vai se identificar com quem? Com quem que essa criança se identifica? E, de repente, parece muito normal, né, um amor entre uma criança pequenininha e um homenzarrão. Gente, isso não é neutro. Isso é intencional, há uma intencionalidade de desvirtuar as mentes das crianças através do desenho animado. E isso é veiculado nas creches o tempo todo. As crianças são obrigadas a ir para a escola cada vez mais cedo, mas elas não podem aprender. Eu peguei um táxi outro dia com uma mulher, motorista, mulher dirigindo lá, e eu comecei a conversar com ela, e ela era pedagoga, e eu disse: por que você está aqui dirigindo um táxi? Ela falou: eu cansei de ser proibida de fazer aquilo para o qual eu estava preparada. Na escola, eu sou proibida de ensinar. Na escola, nós somos proibidos agora na escola municipal, não podemos dar papel e lápis para a criança antes dos 4 anos de idade. Por quê? Porque é necessário respeitar a idade da criança. É necessário respeitar o nível de desenvolvimento das crianças. É isso que é dito. E esse respeito tem custado muito caro. Esse emburrecimento tem tudo a ver com esta cientifização, né, do educar. Mas nós temos mais algumas coisas aqui. Documento da Unesco sobre educação infantil nos países do Mercosul. Analisei esse documento já há algum tempo atrás, por conta dos documentos da CONAI, por conta do sistema do Plano Nacional de Educação, e encontrei frases desse tipo. Primeiro, essa análise esse documento diz que o país que está mais adiantado, de acordo com os alvos educacionais da Unesco, é a Venezuela.
A Venezuela é que está mais adiantado. Na Venezuela, a criança bolivariana já tem direito à educação desde o nascimento. E deve ser garantido esse direito. A criança é um sujeito de direitos e cabe ao Estado tutelar esse direito, defender esse direito. Se a família atrapalhar, a família é penalizada. Então, a Venezuela é o nosso modelo educacional, de acordo com o documento da Unesco. E aí, analisando como deve ser essa educação, a criança deve ter direito a explorar o próprio corpo, a criança deve levantar hipóteses sobre a linguagem, ela não deve aprender gramática, ela não deve aprender a ler e escrever, ela deve levantar hipóteses sobre a gramática, ela deve levantar hipóteses sobre a matemática. Imaginem o nível de... Eu não gosto mais de dizer o nível de relativismo. Nós não estamos mais num contexto relativista. Nós já ultrapassamos o nível do relativismo e chegamos a um nível de absolutismo invertido. O que era absoluto, num determinado ponto da história, foi sendo relativizado, 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 e agora nós já estamos do outro lado. Aquilo que era absolutamente correto algum tempo atrás é absolutamente errado do ponto de vista da pedagogia contemporânea. Dentro desse mesmo documento da Unesco, diz o seguinte, que cresce um movimento pelo ensino dos conteúdos, porque a criança tem direito a brincar, a criança tem direito a explorar o corpo, a criança tem direito a levantar hipóteses. Não é possível, não é permitido ensinar conteúdos. E aí ele diz que a este movimento opõe-se a defesa dos tempos, ritmos e processos de educação infantil propostos pelos criadores da pedagogia da infância. Desculpa, ele está falando que tem um movimento contra essa proibição de ensinar, tem um movimento que é esse movimento nosso aqui, esse movimento ao retorno à educação clássica, esse retorno ao ensino propriamente dito. Ele diz que a esse movimento de retorno ao ensino de conteúdos e tal, opõe-se à defesa dos tempos, ritmos e processos de educação infantil propostos pelos criadores da pedagogia da infância. Já ouviram falar da pedagogia da infância? São alguns educadores que têm sido chamados de criançólogos, né? Eles são especialistas em crianças e ele diz que a criança tem que ser respeitada em todos esses direitos, ela não pode ser violada com o ensino de conteúdos, com o ensino de regras, com o ensino de limites. Aí ele diz, a primeira posição, que é esse movimento do qual nós participamos, a primeira posição conta com o interesse de grande parte das famílias e de um segmento da iniciativa privada. A outra tem ao seu lado as leis, os especialistas em educação infantil, os professores e gestores educacionais públicos. Então, nós estamos nessa frente de combate, e esse é um texto desse documento da Unesco. O embate está posto. O documento da Unesco diz que tem um movimento querendo retornar ao ensino, que eles nem chamam de tradicional, mas é o ensino de conteúdos. E eles dizem, a educação infantil não pode permitir isso. A educação infantil não é propedêutica, ela não é preparatória para o ensino elementar. Ela tem uma finalidade em si mesma, que é desenvolver a mente da criança e etc, etc. Não podemos permitir que se alfabetize na educação infantil, não podemos permitir que as crianças sejam violadas no seu direito de brincar, de explorar e etc. Documento da Unesco dizendo isto. Colocamos aqui os dois lados. Ensinar conteúdos, interesse da grande parte das famílias. Ainda eles admitem que grande parte das famílias querem ensinar conteúdos aos seus filhos. E um segmento da iniciativa privada. Do outro lado, só estou alinhando aqui o que nós já acabamos de ler. Do outro lado, as leis. Então, quando nós vemos BNCC, Base Nacional Curricular Comum, não estamos falando de base nacional, é uma base internacional.
todos aqueles conteúdos vêm de fora, aqueles conteúdos estão sendo supervisionados pela Unesco, estão sendo supervisionados por instituições internacionais que querem essa planificação do mundo, que querem esse governo global. Os especialistas em educação infantil, cadê os especialistas em educação infantil que, de fato, fizeram estudos comparados entre a criança que aprende em casa e a criança que aprende lá de forma massificada? Onde estão os especialistas em educação infantil que analisaram o nível de alegria, de prazer da criança ao descobrir o significado das letras, nomear as letras e identificar palavras com 3 anos de idade, com 4 anos de idade? Onde estão os especialistas fazendo estudos nessa área? Os especialistas estão todos trabalhando numa mesma linha, estão todos trabalhando alinhados com esses projetos, porque senão não conseguem bolsa de estudo, não conseguem que as agências de fomento patrocinem as suas pesquisas. Gestores educacionais públicos estão do lado da infância, né? Nós estamos do outro lado, nós estamos contra a infância, é o que diz esse documento. O que nós podemos fazer? Coloquei aqui apenas algumas linhas de ação. Nós precisamos começar a pensar o que é realmente esta defesa dos direitos humanos. Precisamos criar grupos para estudarmos estas coisas. Os direitos humanos, a história dos direitos humanos vai nos ajudar a perceber a importância do cristianismo, a importância da tradição judaico-cristã para o que de fato é direito humano. Não é direito humano tirar a mulher de casa e levar para o trabalho, não tem nada a ver com direito humano, tem sido uma imposição, e as mulheres já no século XX começaram a se sentir diminuídas se não tem uma profissão, se sentem assim, quase que pedindo desculpas para a sociedade para poderem ficar em casa e estudar. Não, as mulheres não se sentem dignas, eu já me senti assim. Eu me senti assim, participando de uma reunião da empresa do meu esposo, e todas as mulheres falando da sua pressão no trabalho e tal, e eu só cuidava da minha casa e da minha filha, e me sentia assim, né, eu quero sair correndo daqui, quero voltar para a minha cozinha. É assim, outro dia, conversando com uma gerente do banco, onde eu tenho conta, ela tinha ficado fora do trabalho durante 6 meses, por conta da criança que nasceu, voltou ao trabalho, e eu comecei a perguntar para ela, e a criança, como é que está? E ela dizia, de manhã minha mãe pega, leva para a escolinha, de à tarde minha sogra e tal, e depois fica com a empregada. Eu disse, vale a pena? Financeiramente vale a pena? Ela disse, na verdade não, porque eu pago tanto para isso, tanto para a escola, tanto da perua, tanto... E é só isso. E o prejuízo para o seu próprio filho e tal. Eu comecei a conversar com ela, ela disse assim, Inês, o que eu faço com o meu diploma? O diploma é mais importante do que o filho. O que eu faço com o meu diploma é mais importante do que o que eu faço com o meu filho. Eu preciso utilizar esse diploma. Eu não estudei para colocar o diploma na parede e ficar lavando fralda. Nem se lava fralda mais hoje, né? Tem as descartáveis aí. Mas as mães não precisam, de fato, a maioria das mães não precisam, de fato, trabalhar para dar alimento e roupa para as crianças. As mães estão trabalhando para levar para a Disney, não é? Para dar aquela super festa de aniversário. E o que é que nós vemos lá na Disney? Os pais cristãos, inclusive, trabalham duro, economizam para levar a criança para adorar um rato, um pato, e aquelas filas enormes para tirar fotografia com o Donald. Gente, é triste, tudo isso foi construído com o aval da Unesco. Toda a nossa cultura está permeada por esse emburrecimento, que nós não valorizamos mais o que é honroso, o que é bom, nós valorizamos o que é vil. E Comênios já dizia na Didática Magna que um dos propósitos da educação é ensinar a criança a não considerar precioso o que é vil e não considerar vil aquilo que é precioso. 1640, Comênios estava escrevendo sobre isso. Quais são os direitos humanos de verdade garantidos por Deus? Os direitos inalienáveis, a vida, a liberdade, a propriedade, isso estão na palavra de Deus. Esses direitos estão na palavra de Deus e eles estão sendo destruídos em nome mesmo dos direitos humanos. Luta-se pelo aborto em nome dos direitos humanos. Direito à vida, vamos lutar
pelo aborto, para que a mãe não corra o risco de morrer numa clínica clandestina, vamos legalizar o assassinato da criança numa clínica do governo, né? Precisamos criar grupos para estudar isso, para discutir isto. Precisamos estudar a influência do cristianismo nisso tudo e como que o cristianismo tem sido massacrado exatamente porque vai contra esses direitos humanos que já não são nada humanos. Precisamos estudar a cultura judaico-cristã e a liberdade política, a relação entre a cultura judaico-cristã e liberdade de participar, de discutir e de votar e de tirar os governantes quando não, de fato, nos representam. Precisamos estudar isso. Precisamos estudar a história da cidadania, precisamos estudar o que é linguagem e liberdade, essa relação entre linguagem e liberdade, linguagem e opressão. Precisamos estudar mais a importância do uso da linguagem para o controle social. Nós temos que entender isso, precisamos dominar esses recursos. Nós precisamos conhecer bem e distinguir bem o que é república e o que é democracia. Um governo livre é o governo que valoriza a pessoa, ensina a pessoa, educa a pessoa para que ela, de fato, possa participar, para que ela possa contribuir, elegendo responsavelmente e não sendo manipulada. O que nós temos visto como chamado de democracia é exatamente esse populismo, exatamente essa manipulação das massas. E aí parece que é a vontade do povo, mas o povo não sabe ler, o povo não sabe escrever, o povo não sabe se expressar, o povo não sabe se manifestar, e essa democracia radical que nós temos vivido é só a antessala do totalitarismo, é só a antessala de um domínio total. E nós podemos perceber o que acontece, né, o que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia, o que já aconteceu em outros contextos em que um governo chega ao poder pelo voto do povo e depois qualquer um que se opõe é tido como um oponente a um governo legitimamente eleito pelo povo, então deve morrer, então deve ter seus direitos totalmente cerceados porque ele está contra aquilo que o povo quer, mas agora o povo já não é mais ouvido, o povo já não pode mais se manifestar. É para isso que nós estamos caminhando. Precisamos conhecer melhor a cultura africana. A cultura africana tem sido imposta para as nossas crianças desde o berço, desde os berçários é necessário os contos, os contadores de histórias estão lá para ensinar os mitos africanos, isso está nos parâmetros curriculares nacionais, isso está na BNCC, isso está entrando em todas as nossas escolas. E existe uma defesa, na verdade, chamam de valorização do corpo docente, que é uma exigência de que o professor faça cada vez mais cursos de formação continuada e que esses cursos sejam validados para o exercício da função. Então, oferece-se um curso em cultura africana e aí é o professor que tem esse curso que vai dar aula, não é mais, mesmo numa escola cristã, o pastor, o professor que fez teologia, fez ciência da religião e conhece as duas coisas, ele pode falar da cultura africana com um olhar mais abrangente. Não, é aquele professor que tem uma especialização em cultura africana que vai falar dos mitos e dos deuses e etc. E aí os livros nessa área são muitos, não dá tempo de falar. Tem um livrinho que está lá na estante bem baixinha das livrarias, a criança começa a ler e depois leva para casa, o pai diz, tudo bem, pode levar, sem nem avaliar, e o livro fala de orixás e termina dizendo que a criança deve procurar um pai de santo para saber qual é o seu orixá, e ela não precisa contar isso para o pai, e toda essa ideologia permeando esses materiais. Nós precisamos perceber o que diz a palavra de Deus, né, em 1 Pedro. Nós temos que vigiar, porque há um perigo enorme. Né? O diabo ruge como leão, procurando alguém a quem possa tragar, e ele está tragando as nossas crianças pela televisão, pelo desenho animado, pelos livros escolares, etc. Algumas referências para que não fique aqui na minha fala. Todos os materiais que eu tenho utilizado estão na internet. Esse documento da Unesco que eu acabei de citar, a educação infantil nos países do Mercosul. Aqui tem um relatório de cada país, dizendo como cada país está já
de acordo com esse parâmetro, com esses parâmetros, como cada país está. O Brasil é considerado atrasado em relação a esses parâmetros, porque garante a educação apenas a partir de 4 anos. Eu sou mestre em educação cristã, eu tenho doutorado, que não é educação, é em ciência da religião, mas não faria a menor diferença se eu tivesse um doutorado em educação. Poderia estar aqui falando com vocês, posso escrever livros, posso ensinar professores e educadores e tal, mas não posso ensinar os meus netos. Pela lei, se eu não colocar os meus netos numa escola a partir dos 4 anos, eu estou transgredindo a lei, eu estou negligenciando a educação dos meus netos. É possível algo menos democrático do que isso, esta imposição, mas o Brasil ainda está atrasado. A exigência da Unesco é que seja garantida a vaga para a criança a partir de 1 ano de idade. Podem ler esse documento. São documentos grandes, documentos enormes, a maioria deles em inglês. Esse está em português, da Unesco. Aqui um texto que me abriu os olhos já em 2013, o emburrecimento deliberado da América, aqui o Deliberate Dumbing Down of America, escrito por uma mulher que teve acesso a documentos primários da área de educação. Ela foi assessora de governo na área de educação nos Estados Unidos e escreveu esse livro. Tem 700 páginas, o PDF está na internet disponível. Um outro livro citado por ela, pela Charlotte Iserbyt, ela cita o The Leipzig Connection, é um livrinho bem pequeno, e durante a fala dela, ela diz assim, este é um livro que todo educador deveria ler. De repente, ela faz uma pausa e diz, existem outros bons livros, então não é o livro que todo, mas certamente um dos livros que todo educador deveria ler. É um livro pequeno, eu sei que tem gente aqui que fala inglês e tal, eu estou desafiando todo mundo que seja capaz de traduzir alguma coisa para começar a traduzir esses materiais, para termos isso em português. A tomada do poder, de Grab of Power, conta a linha do tempo do NEA, daquela Associação Nacional de Educadores que eu falei. Tem uma cronologia mesmo, mostrando como, por exemplo, em 1913, nos Estados Unidos, é formada uma comissão para uma transformação da educação secundária. Em 1918 é apresentado o resultado desses anos de estudo e é apresentado um projeto educacional com 7 princípios fundamentais da educação secundária. Um deles já é a educação na área de saúde, que já preconizando a educação sexual, e um outro eixo é o pertencimento digno à família. Então, na escola, o aluno deve ser ensinado a reconhecer qual é o direito que ele tem na família. Já não é mais o pai e a mãe que definem o papel, é a escola, e o aluno precisa ser ensinado a defender esse seu direito dentro de casa. Imaginem isso como um projeto nacional de educação. E aqui nesse livro não tem todo o projeto, tem um resumo do projeto, mas todos os detalhes dos 7 eixos também estão disponibilizados. Bom, precisamos cada um tentar descobrir qual é a nossa parte, e Deus tem me dado a graça de traduzir material, de dar minhas palestras por aí, e eu acabei de traduzir este livro, A República Hebraica, a Lei Orgânica do Estado Hebreu. E aqui nós temos com muita clareza como os princípios que se tornaram a base do sistema de governo ocidental, que romperam com a monarquia por direito absoluto, por direito divino, e instauraram uma forma representativa de governo. Essas bases não estão na Grécia, não estão em Roma, mas estão em Moisés. Há uma análise preciosa da Constituição hebraica, das instâncias de governo, o Senado dos 70, os representantes de 10, de 50, de 100, isso é muito anterior à chamada democracia grega. É um texto muito profundo, fundamentado em fontes exaustivamente utilizando fontes de hebraístas, de rabinos que estudaram o Talmud, nessas questões específicas de governo, e todas as fontes citadas neste livro, que foi escrito em 1852, eu traduzi nos últimos 3 meses, mas foi escrito em 852, todas as fontes utilizadas por ele estão na internet, e conseguimos encontrar essas fontes e colocamos todos os links aqui também. E um outro livro que
consegui escrever, pela graça de Deus, para pensarmos todas essas coisas. É chamado Educação para a Integridade, e aqui já é uma versão mais acadêmica, não que o outro não seja acadêmico, o outro é muito acadêmico, mas não é meu, é uma tradução. Este é um texto que eu escrevi olhando John Locke, olhando Hugo de São Victor, olhando os escritores clássicos, o que eles pensavam na educação, sempre anteriores à educação contemporânea. Quero terminar, acho que meu tempo já acabou, só quero falar desta associação, que é uma outra tentativa de fazer frente a esta situação toda. Um grupo de pessoas como vocês e como eu, nós nos reunimos no ano passado e pensamos em criar uma associação nacional de apoio e de defesa e apoio aos pais na educação dos filhos. Fizemos algumas reuniões, um momento de oração. Dia 12 de outubro do ano passado, fizemos um Dia Nacional de Clamor pelas crianças da nação. Em algumas igrejas, em alguns estados, grupos pequenos se reuniram, mas a associação não existe formalmente, não tem CNPJ, não tivemos uma assembleia de formação, e agora nós estamos trabalhando para isso. Conseguimos, com o apoio de uma governadora, a liberação de uma sala na Câmara de Vereadores de São Paulo, para no dia 11 de outubro termos esse ato civil de constituição dessa Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. Temos alguns alvos, não todos, precisamos ainda ter reuniões com pessoas que, de repente, podem sair daqui, que estejam interessadas em compor a linha de frente dessa associação. No dia 12, teremos na Igreja Presbiterana de Pinheiros um Dia Nacional de Oração pelas Crianças, e no dia 13 de outubro, numa Igreja Assembleia de Deus, uma primeira reunião de capacitação de pais e de futuros líderes na linha de frente desta missão, que nós nem sabemos exatamente quais são os limites, né? Então, tem aqui um formuláriozinho, aqueles que tiverem interesse em saber mais. Ainda não temos sequer um site, não temos contribuidores, financiadores, todo mundo trabalhando voluntariamente. Mas aqueles que tiverem interesse, por favor, preencham e me entreguem isso, para que nós possamos começar a trabalhar com mais unidade nesse sentido. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de cada um.